boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida, da sua família. Boa noite, Stephanie, boa noite, mãe, boa noite, Mariana. Tô com saudade de você, viu, Mariana? Mariana e Marcos, teve um desafio que eu fiz aqui num dos cultos e o Marcos respondeu certo, a Mariana também. Tá aqui guardado o seu presente, tá? Larissa, meu amor, boa tarde, boa noite. Lucas, Marcelo, Andresa, um abraço grande. Pastor João, dá um abraço na pastora Márcia. A gente pergunta se ela tá bem, ela fala, tudo bem, obrigado. Sinto falta dela, viu? O sangue de Jesus nos trouxe vida. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar para começar? Eu peço perdão do atraso, tive que receber algumas notícias antes do culto, mas amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, nossas transgressões. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Perdoa, Pai, na nossa vida, na nossa família. Perdoa, Senhor, na nossa nação. Perdoa todo pecado de corrupção, de feitiçaria, de idolatria, de roubo, de prostituição, Pai, de apostasia. Traz sobre nós a cobertura da armadura espiritual, Pai. Acoberta-nos com o Teu precioso sangue. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu querer, o Teu agir. Ah, Deus Todo-Poderoso, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa casa, Pai, a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que somos. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos o Teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus igual a Ti. Nós sabemos, Pai, do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo. Ah, Deus Todo-Poderoso, como é bom termos a possibilidade de entendermos mais da Tua palavra, de estarmos aqui não apenas para recebermos do Senhor, porque todas as vezes que nós chegamos pertinho de Ti, certamente sairemos ganhando alguma coisa, principalmente o Teu cuidado. Mas nós estamos aqui hoje para agradecer por tudo que o Senhor faz. Nós estamos entregando a primícia da nossa semana. Nós estamos entregando aquilo que nós temos de melhor, o nosso coração, o nosso amor, o nosso querer, a nossa gratidão, Pai. Estamos praticamente fechando o ano, Senhor, e ainda estamos respirando. Eu creio, Senhor, que tempos melhores estão vindo. Eu creio, Senhor, que dias melhores já estão chegando. Eu creio, Pai, na primavera que está desabrochando. Eu creio, Pai, na luz do sol que tem entrado em nossos corações. Eu creio, Senhor, no Teu sorriso. Eu creio no Teu abraço. Eu creio no Teu colo na hora que eu preciso. Ah, Senhor, eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor faz mesmo quando eu nem percebo. Deus, quando o Senhor me carrega no colo e eu me sinto fraca, me sinto frágil. E eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui, quantas e quantas vezes que não sentem tão pequeno diante das circunstâncias. Mas o Senhor está ali, cuidando, amparando, protegendo, restaurando, libertando, fazendo tudo novo. É assim que o Senhor é. Um Pai, um Deus que está acima de todas as coisas, mas um Pai que ama cada um de nós. Um Pai que pode hoje nos chamar de filhos, porque o Teu Filho Jesus veio e se entregou em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, pagando por tudo aquilo que nós tínhamos sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigada de todo o coração. Hoje eu só posso agradecer, porque se eu estou de pé agora, é porque o Senhor está me segurando. É porque o Senhor está me amparando, me protegendo. Senhor, que esse culto
seja apenas o princípio daquilo que o Senhor tem feito. Que essa palavra seja levada aos corações de uma maneira que eles entendam. Abre a mente, o coração, o entendimento, que a mente de cada um esteja cativa no Senhor, que não haja distração, que não haja coisa mais importante do que ouvir a Tua palavra nesse momento, e que cada um seja edificado com aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Priscila, Tino, Vitor, boa noite, sejam bem-vindos. Fabinho, Jaque. Jaque, é engano meu ou é aniversário da sua pequenininha hoje, hein? A Olivia tá fazendo aniversário hoje ou é impressão minha? Alguém responde para mim aí? É que eu lembro que ela fazia aniversário perto da Cleo. Oi, Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Ela tá aí perto, Fábio? Eu lembro que a Cleo fazia aniversário num dia e ela fazia no dia seguinte, ou não. Ou depois. Ai, 3 aninhos. Bom, Fábio, eu não sei se ela tá aí perto, tá? Mas vai ficar gravado. Olivia, parabéns, feliz aniversário, 3 anos e eu nem vi você crescendo. Ainda tenho no meu coração o tempo que você ficava no meu colo. Agora, dançando comigo ainda, acho que agora eu não aguento mais dançar com você no colo. Mas que Deus te abençoe, te proteja, te guarda. Feliz aniversário, Olivia! Então toma posse aí, Fabinho. Saudade de vocês, viu? Logo a gente vai estar tudo junto. Se Deus quiser, semana que vem eu consigo voltar. Eu fiquei bem até quinta-feira, eu melhorei. Fiquei bem na quinta, sexta eu comecei a dar uma tonturinha de novo. E hoje eu tô aqui que eu fechei o olho. Agora eu fiz até assim, segurando, porque eu achei que eu ia cair. Mas amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô de pé, é o que importa. Isso que é o mais importante. Eu ainda respiro. Eu ainda estou viva. Então eu ainda vou dar trabalho pro diabo. Então vamos embora agora. Nós estamos falando nas últimas semanas sobre as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Antes que você já pode até ir abrindo a sua Bíblia em Lucas 23, 46. Mas eu quero antes fazer uma recapitulação aqui de tudo o que aconteceu. Jesus, na primeira palavra que ele entrega nós falamos sobre Lucas, capítulo 23, do 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu quero que você lembre disso. A primeira coisa que Jesus pensou quando ele estava crucificado Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. E essa frase tem sido constante na minha vida, pedindo para que Deus perdoe as pessoas que me magoam, que me ofendem, as pessoas que se levantam contra mim, contra a minha vida, contra a vida das pessoas que eu amo, contra a igreja de Cristo, contra as pessoas da igreja. Pai, perdoa-lhes. Porque nós sabemos que ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. E não é porque eu sou pastora, porque somos pastores, que nós somos melhores do que ninguém. Todos aqueles que foram resgatados, que têm o sangue de Cristo na sua vida, são ungidos do Senhor. E a justiça quem faz é Deus, independente de você fazer sua justiça, Deus faz.
Quando você faz, ele não precisa fazer nada. Mas quando você fica quietinho, calado, ele faz. E a justiça dele é complicada. É complicada porque ele é justo. Ele olha o lado daquele que está certo e daquele que está sendo injusto. Por isso que nós, eu e você, precisamos deixar nas mãos dele. Porque muitas vezes eu posso estar querendo fazer justiça com as minhas próprias mãos, falar o que eu penso, e o erro está em mim mesma. E daí Deus não faz nada. Quando eu deixo para ele, ele abre os meus olhos dos meus erros, abre os meus olhos daquilo que eu preciso mudar, e também na vida de quem se levantou contra mim. Perdoa. A segunda palavra do Senhor foi em Lucas, capítulo 23, do 34 ao 43, mas eu vou ler do 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, levanta-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. A segunda palavra de Jesus é para aquele bandido, vou colocar desse jeito, para aquele ladrão, uma palavra de conforto e de esperança. E ele diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um bandido, um salteador, um ladrão reconhecia que Jesus era um filho do rei. Quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a segunda palavra de Jesus foi uma palavra de esperança, nos ensinando que quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu em nosso lugar, Ele vem para nos salvar. Todas as últimas palavras de Jesus nos conduzem à salvação. Todas. A vida dele nos conduz à salvação. A terceira palavra que ele entrega é quando viu sua mãe ali perto dela, o seu discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante o discípulo levou para casa. Aqui fala de uma adoção espiritual. Aqui fala da família de Cristo sendo formada. Ele tinha irmãos, mas ele se preocupou que uma pessoa que seguia ele, que as pessoas que seguem a Deus, que as pessoas que creem em Cristo, ajudem e juntem-se umas às outras. Aqui Jesus está colocando a salvação além da família. O amor, o cuidado além da família, mas numa família de Cristo. Aqui ele mostra a importância da igreja de Cristo. Que nós, como cristãos, devemos cuidar daqueles que precisam. E também temos que confiar que seremos cuidados, mesmo que hoje estamos vivendo num tempo onde tudo conspira contra nós. Porque dentro das igrejas nós estamos encontrando mais lobos do que ovelhas, mesmo assim, ainda é a nossa família. A quarta palavra é quando ele assume o nosso lugar e ele sente toda a dor do abandono que nós estávamos sentindo. Nós éramos órfãos, porque o nosso pai havia dispensado, expulsado ali Adão e Eva do paraíso. Com isso veio o nosso distanciamento, a nossa morte espiritual. E em Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46, diz assim: e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui mostra o quanto que nós estávamos sozinhos, o quanto que nós estávamos abandonados. E ele pergunta isso porque ele sentiu no mais profundo a dor do abandono.
O Senhor amava o seu filho, mas odiava o pecado. E sobre ele carregava todo o pecado. O manto do pecado da humanidade estava sobre ele. Então, naquela hora, o Senhor não tem pacto com o pecador. Mas quando um pecador se arrepende, ele é muito bem-vindo ao reino dos céus. Ele é muito bem-vindo de volta à casa do Pai. Amém? A quinta palavra é um exemplo para a nossa vida. Em João 19, 28 e 29 diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: eu tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. Tenho sede, para que se cumprisse. Mas ali, para que se cumprisse, para que ele terminasse, concluísse com mais duas frases, com mais duas palavras importantes de Jesus. Quando ele diz tenho sede, ele está nos dando um exemplo de vida que a gente pode sim demonstrar nossas fraquezas para Deus, não para os homens. Nós podemos falar com Deus, porque ali ele diz, eu tenho sede, e ele pede ajuda aos inimigos. Ali ele dá a oportunidade de uma pessoa que estava se levantando contra ele fazer um gesto de bondade. Então, Jesus, ele dá um exemplo de vida para nós. Eu usei o título desse culto como paradigma, um exemplo a ser seguido. A semana passada, eu falei sobre João 19:30, quando ele diz, está consumado. Ou seja, ali na cruz, ele havia concluído toda a obra. Está consumado, eu cumpri, eu paguei a dívida, eu quitei a dívida. E hoje eu quero falar para você do Sedex espiritual. Isso mesmo, porque nós vamos falar hoje sobre Lucas, capítulo 23, versículo 46, onde diz assim, se você quiser abrir sua Bíblia agora, pode abrir, nós vamos ler outros versículos também. Diz assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Duas frases. Ele tem sede, ele pede água. Depois ele diz, primeira frase, está consumado. E nós vamos ver, interessante, que ele não desperdiçou palavras. A última palavra dele, ele diz assim, entrego o meu espírito nas tuas mãos. Ei, eu já atendi muitas pessoas próximo da morte. E eu vejo muitas pessoas que dizem assim, pastora, vai lá, faz uma oração, conversa com ele para que ele entregue a vida para Jesus. E eu vou. E eu falo assim, olha, tem alguma coisa que o senhor quer resolver? Às vezes a gente vai lá orar para que a pessoa realmente recupere a saúde, mas eu já cheguei a orar para um senhor que ele tinha, acho que 98 anos, tinha mais o que fazer, ele já estava na cama, já tinha sido dispensado do hospital. Ele sabia que ia morrer e ele não abria a boca para falar nada. E chamaram para fazer uma oração por ele. E o que ele falou? Eu falei assim, olha, o senhor tem que falar para mim, o que o senhor gostaria de fazer hoje como seu último pedido? E ele falou assim, eu queria conversar com todos os meus filhos e pedir perdão. Chamei a filha que tinha me chamado lá, ela ligou e orei por ele, fiquei ali um bom tempo, ele entregou a vida para Jesus. Mas ele não morreu naquele dia não, demorou mais 3 dias, eu fui numa sexta.
No sábado, tinha filhos que moravam fora. Sábado foi um tanto de filho, domingo completou, na segunda-feira ele morreu. Ele conseguiu usar as últimas palavras dele para pedir perdão. E eram coisas sérias que ele precisava perdoar. Ali naquele mês, existiam irmãos que não falavam entre si por causa de coisas que esse pai havia feito. Ele soube usar as palavras. Jesus usou as últimas palavras para entregar para Deus. Agora, quantas pessoas que não conseguem usar bem a última palavra? Porque a última palavra que diz é: eu te odeio, eu não te perdoo, eu não quero mudar, eu não aceito Jesus, eu não volto para a igreja. Você nunca sabe qual é a sua última palavra. Então nós precisamos usar as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, com sabedoria. Quantas vezes que eu vejo pessoas dizendo assim: eu não presto, eu não tenho valor, eu sou má, eu sou ruim, eu quero isso, eu quero aquilo. Quantas vezes? Você sabe se aquela é a sua última palavra ou não? Muitas pessoas usam a sua última palavra para dizer: chama meu filho, chama minha esposa, mas não dá tempo de concluir a frase. Usemos com sabedoria as nossas palavras. Uma palavra determina bênção ou maldição sobre a sua vida. Uma palavra determina bênção ou maldição. Jesus, ele aproveitou e ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por isso eu disse um Sedex. Quando você vai enviar um Sedex, você primeiro prepara todo o pacote, embala, determina o que vai em volta. Jesus, ele estava ali. Ele estava numa cruz, sofrendo, chorando, lágrimas de dor, que não era nem choro, mas era aquela lágrima que escorria pela dor. Ele estava ali pagando um preço altíssimo. Ele estava sendo embalado com sangue. Ele estava sendo embalado com pregos. Ele estava sendo embalado com coroa de espinho, com açoites. Mas quando ele resolve enviar o Sedex, ele tem endereço marcado naquele Sedex e diz assim: em tuas mãos, Deus, eu entrego o meu espírito. Ele sabia para quem ele precisava entregar. Essa frase eu quero contar para vocês uma coisa que eu faço todos os dias antes de dormir. Eu sempre peço para Deus que eu quero morrer dormindo. Tenho 55, estou na metade da curva, já dá para começar a pensar nisso. Sempre eu falo para Deus assim antes de dormir: Senhor, eu quero que o Senhor me leve dormindo e em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não gostaria de passar por um acidente, eu não gostaria de dar trabalho para ninguém. Lógico que todo mundo pensa isso, mas eu sempre falo isso: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Faz parte do meu vocabulário isso daí. Entre eu e Deus a gente se entende. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa última palavra, qual é? Quantas pessoas que a última palavra antes de dormir é: tô no ódio hoje, tô virado no giraia, tô endemoniado. São pessoas que antes de dormir é isso que fala. Não, eu estou indo dormir abençoado. E mesmo que o meu dia não foi como eu queria, eu sei que é como o Senhor havia escrito. E o Senhor sabe o que eu preciso para crescer na vida. O Senhor sabe aquilo que eu preciso para o meu crescimento emocional e espiritual. Amém? Nós temos que entregar a nossa vida para a pessoa certa. Quantas pessoas que não entregam a vida para a pessoa errada? Ah, eu confio no meu marido, eu confio no meu namorado, ele é tudo para mim, eu confio nos meus pais, eu confio no... Não! Confio em Deus. Só Deus pode fazer tudo por mim. Se Deus deu a vida,
É Ele que cuida de tudo. Quando eu entrego nas mãos de Deus, olha uma outra coisa aqui que veio agora para mim. Pai, em tuas mãos. A Bíblia diz que Deus fez o homem com as próprias mãos, mas as outras coisas Ele fez com a sua palavra. Haja luz, e houve luz. Mas o homem Ele criou com as próprias mãos. Quando Ele entrega nas mãos do Pai, Ele está entregando nas mãos do Criador. O único que pode trabalhar na nossa vida e não precisa de manual de instrução. Mas já não disse assim, eu precisava de um manual de instrução para saber como lidar com meu filho. Eu precisava de um manual de instrução para saber como lidar com meu marido, com a minha esposa. É complicado demais, pastora. Mas o Senhor é o único que não precisa de manual de instrução, porque Ele me fez assim. Ele me fez assim. Até os 20 anos eu não conseguia ganhar peso, de jeito nenhum. E o que eu mais pedia para Ele é, Senhor, eu quero engordar. Não conseguia, porque não era o tempo dele. Quando Ele resolveu, Ele deu até porção dobrada para mim. É assim que Deus faz, mas é no tempo dele, do jeito dele, como Ele quer fazer. E Ele tem o nosso manual de instrução. Quando que eu pensei que eu chegaria a 55 anos? Gente, eu sou feliz porque eu cheguei até aqui. Tem alegria maior do que você dizer, eu cheguei. Tantos outros não chegaram. Jesus aqui, Ele estava entregando nas mãos do Pai a semente da salvação que viria sobre cada um de nós. Eu li uma história uma vez, eu não vou lembrar direitinho, faz muito tempo, mas era do milho da pipoca. Quando você coloca o milho de pipoca no óleo ali, é só uma sementinha, é só uma bolinha que não significa nada. Mas ela vai ali, o fogo esquenta, o fogo trabalha nela, ela cria maturidade e ela desabrocha em flor. Ela parece uma flor, ela parece uma noiva. Aquela pipoca cresce e para ela virar pipoca, o milho tem que morrer. Não dá para imaginar que aquela coisa branquinha, fofa, é a mesma coisa dura que você coloca na boca, morder quebra o dente. Não dá para imaginar. Mas essa semente precisou morrer para essa flor nascer. A mesma coisa na natureza. Quando eu planto uma semente, a semente está ali. Nós estamos com uma hortinha montada aqui. Quando nós plantamos a semente, plantamos um monte de semente de mamão. São bolinhas, pretinha, durinha, plantou. E a hora que der esse mamão, a polpa é macia, mas a semente teve que morrer primeiro. Plantamos pimentão. Colocamos aquelas sementes branquinhas na terra e agora as plantas estão crescendo e estão forradas de frutinhos que estão chegando. As flores vieram, mas para vir, a semente teve que morrer para que nós nascêssemos com o direito à vida eterna. A semente que era Cristo precisou morrer. Ele foi a semente da salvação na nossa vida. Jesus, naquele momento, ele estava citando o Salmo 31:5, que diz assim: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Salmo mais uma vez escrito e Jesus falando a mesma coisa, a mesma coisa. Oi, Wagner, a paz, que coisa boa você por aqui, glória a Deus. Os evangelistas, eles mudaram um pouquinho a expressão, mas cada um falou a respeito dessa entrega. Em Marcos 15:37 diz assim: com um brado alto expirou, ou seja, ele gritou e morreu. Mateus diz que ele entregou o Espírito, mas não fala como ele fez. Lucas diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, que eu acabei de ler. E João, no entanto, ele é mais contundente. Ele diz: curvou a cabeça
e entregou o Espírito. O que significa curvar a cabeça? Ele morreu primeiro e depois ele falou? Não. Significa que quando ele curvou a cabeça, ele estava dizendo assim: Pai, eu tomei essa atitude, Pai. Eu fiz isso porque eu quis. Eu entreguei a minha vida porque eu quis. Eu me rendi ao Senhor. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor esperava. Cumpri os 613 mandamentos que ninguém conseguia cumprir. E eu estou agora pronto para devolver o meu espírito para o Senhor. O Senhor fez, o Senhor pega. O Senhor é o meu Pai. Ele chamou várias vezes de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui ele chama de Pai. Aqui ele chama de Pai. Sabe o que é Espírito? Espírito é fôlego, é o fôlego de vida. Quando Jesus entrega o Espírito dele para o Senhor, ele está entregando o fôlego de vida dele para o Senhor, até porque ele iria precisar desse ar em breve. Quando ele sopraria sobre os seus discípulos e todos aqueles que ali estavam, no dia de Pentecostes, o fôlego do Espírito Santo. Ele estava ali soprando o vento, aquele vento que veio do Espírito Santo sobre eles. Jesus, que cara, hein? Que cara. Até quem é ateu tem que se render a Jesus. Ele pode não acreditar nos milagres, mas ele não pode ignorar aquilo que Jesus representou. Ele não tem como. Ele é o cara. Ele é o cara. Até hoje, acho que o único que, depois de mais de 2000 anos, ainda continua sendo o cara. Não é Roberto Carlos, esse cara sou eu, não. Jesus é o cara. Ele é o cara. Quando ele fala entrega, Jesus está colocando em dois aspectos que é muito importante e eu quero dividir com vocês hoje. Primeira coisa, Jesus está se entregando ao Deus Pai, deixando que a vontade dele se cumprisse. A primeira coisa, tá? A vontade de Deus era a salvação dos homens. Você é salvo? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já reconheceu que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai? Hoje ele está ali vivendo aquele momento com o Pai, que hoje ele é seu advogado e ele fica ali intercedendo por você. Você já reconheceu que Jesus é o único que chega a Deus? E que ele não precisa de nenhum intermediador? Você já entendeu que Jesus é o único que entregou a vida dele por você, que você não precisa de mais ninguém para clamar diante de Deus ao seu favor? Você não precisa de João, de Maria, de Luzia, você não precisa de ninguém. Você só precisa de Jesus. Nenhum desses derramou o sangue deles pela sua vida. Só Jesus. Você escuta dizendo que Maria foi para a cruz, que João foi para a cruz pela sua vida. Maria, nessa hora, estava precisando ser amparada. Ela é uma mulher abençoadíssima. Mas a Bíblia não diz que você tem que buscar Maria em suas orações. Ela é uma mulher de Deus. Sim, e nós devemos amá-la, respeitá-la e honrá-la como mãe de Jesus. Tem o seu papel, importantíssimo. Mas nós não devemos orar para ela, interceder para Jesus, porque a última palavra, muitos se baseiam que ela foi a que inspirou os últimos milagres. Mas é na cruz que a última palavra vem de Jesus e pede para que alguém cuide dela. Isso mostra que se ela tem que ser cuidada, não tem como ela ficar lá intercedendo por nós. Vamos direto ao Pai, porque a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai se não for
por mim. Isso é forte. Se você analisar bem o que eu estou dizendo, é muito forte, é muito forte. Deus sabe todas as coisas. Outra coisa que eu observei é que Jesus estava se entregando ao Deus Pai, deixando que a vontade dele se cumprisse. Ok. Só que quando ele entrega, ele não pega e entrega assim, tipo... Tô me sentindo tão fraco. Ai, fechei o olho, tô me sentindo tão fraco. Ai, não posso fechar o olho que eu balanço. Deixa eu me segurar aqui. Ai, ainda bem que Jesus estava preso na cruz, senão já pensei se ele ficasse balançando. Oh, Deus, hoje eu não posso fazer teatro para dar esse culto. Quando ele diz assim, ele poderia dizer assim, olha, Deus, eu tô entregando meu espírito nas tuas mãos, eu não aguento mais. Já aguentei tudo que tinha, tá consumado. Ele não fez isso. Ele bradou, e eu fui pesquisar o que é bradar, é gritar. Ele gritou, Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando você chama o seu pai, você está chamando quem você confia. Quando você grita para o pai, quando você quer alguma coisa, ou é o pai ou a mãe, não é assim? Mãe, ô pai, pai. Se você quer mamar, você vai ver quem está perto de você. Você vai ficar pedindo desde pequenininho, você já nasce. Chama, mamá, mamá, papá. Aqui Jesus gritou, porque ele tinha intimidade para gritar com Deus. E o Senhor estava esperando esse grito. O Senhor está esperando que a gente grite com Ele. Pai, Pai, eu preciso de ajuda. Nunca vou esquecer o dia que eu fechei a loja. Foi bem assim. Eu corri, me joguei no chão de joelho e falei, Pai. Não foi Pai, não, foi Deus. E chorei. Entenda. Ele está ali esperando você chamar por Ele. Ele está ali aguardando o seu clamor, o seu grito de socorro. E tem tantos filhos dele que, em vez de pedir socorro para ele, está perdendo tempo, levando para outras pessoas. Ai, fulano fez tal coisa para mim, você viu? Pobre de mim, sou vítima. Muitos filhos dele estão guardando o nervoso dentro do coração, estressado com tudo e com todos, quando na verdade poderia estar falando com ele. Entrega a sua ansiedade ao Senhor. Entrega o seu fardo ao Senhor, entrega a sua dor para Ele, entrega a sua doença para Ele, entrega a sua vida para Ele. Ele sabe o que é melhor para você. Guarda uma coisa, Ele é o único que não precisa de manual de instrução. Se eu vou num médico, eu preciso falar para o médico e o médico vai pesquisar em livros de onde pode estar vindo uma dor, de onde pode estar vindo outra dor, um pensamento, um comportamento. Ele tem que pesquisar, ele teve que estudar. E amém, porque o Senhor capacitou o médico. Mas o Senhor, quando você entrega para Ele, Ele não precisa nada disso. Ele sabe onde tem uma engrenagem que precisa ser remodelada ali, Ele sabe aonde que tem um tic-tac que bate. Ele sabe tudo. Ele sabe, Ele pulsa dentro de nós. Ele pulsa quando o meu coração bate. É Ele dizendo, eu estou aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o meu Deus. Esse é o Jesus que eu creio, que eu sirvo e que eu me rendo. Jesus, Ele estava ali se entregando por mim e por você. Ele não estava ali por acaso, Ele estava se entregando. Ele estava se entregando. Quando Ele curvou a cabeça, Ele cumpriu a vontade do Pai e afirmou que a sua morte foi um ato voluntário.
Ele não era obrigado a fazer isso, ele podia ter desistido a qualquer momento. Mas ele permaneceu fiel. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O apóstolo Paulo falou várias vezes a expressão entrego, entrego, entrego. Separei 2 versículos para você. Gálatas 1, do 3 ao 4, diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Tito 2:14 diz assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou, ele se entregou, ele se entregou, ele se entregou. Foi por mim e por você. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Ai, que vergonha. Somos tão frágeis. Somos tão acomodados. Somos tão nhenhenhê. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha, Deus, por eu estar com essa tontura e ter cancelado um culto presencial. Que vergonha, Deus. Que vergonha. Porque nós somos muito mais fortes do que nós podemos imaginar. Aquilo que acontece na nossa vida não acontece porque nós somos fortes, mas porque o Senhor é a força que existe em nós. É Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita. Como você tem reagido? Você tem gritado: ah, papai, paizinho, painho, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o ar que eu respiro. E olha que com essa Covid toda, todo mundo aprendeu o quanto é importante o ar para nós. Quando a gente tem uma bronquite, quando você tem uma pneumonia, quando você tem uma alergia, como é duro ficar sem o ar. Você não consegue respirar. E Ele é o nosso ar que respiramos. O Espírito Santo é um vento que vem e nos envolve e nos capacita a sermos pessoas melhores e nos mostra o caminho a seguir. Você tem feito isso? Você tem entregado para Deus ou entregado para os homens? Você tem chamado ao Senhor ou lamentado? Você tem ficado pertinho dele? Ou você está distante? Você não precisa ir para a cruz com ele, mas você foi crucificado com ele. Você não precisa pagar toda aquela dor que ele pagou, porque ele já fez isso por você. Mas você foi para a cruz com ele. E por isso você é salvo. Assim como ele ressuscitou, você hoje tem o direito à vida eterna. É isso mesmo que você tem sido grato. Você tem consciência do que você tem feito com a sua vida? Você tem agradecido a Deus pela família que você tem? Pastora, mas só dá trabalho. Fica sem ela. E você vai ter saudade do trabalho. Mas o meu pai bebe, é terrível. E sem ele? Deus sabe o que faz. E Ele colocou as melhores pessoas na nossa vida. Pessoas queridas. E mesmo que dê trabalho, nós não devemos ir perguntar por quê. Mas o que Deus quer nos ensinar com cada situação. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. As suas 7 palavras nos dá exemplos tão graciosos do que é um amor verdadeiro, do que é um cuidado.
as tuas últimas palavras, nos dá lições tão profundas de quem o Senhor é na nossa vida. As tuas últimas palavras nos mostram que o Senhor nos ama. E mesmo quando nós achamos que estamos perdendo tudo e olhamos ao nosso redor e tem um buraco enorme na nossa vida, que mesmo quando nós estamos ali na dor mais profunda, quando olhamos ao nosso redor e falta alguém, falta alguma coisa, o Senhor está ao nosso lado, nos carregando no colo. Que pai quer ver o filho sofrendo? O Senhor nos mostra que o Senhor conserta e consola todas as coisas, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, toca agora no coração de cada um que está me ouvindo, Pai. Toca agora no coração de cada um que está me ouvindo, Pai. Que ele saiba render-se ao Senhor. Que ele consiga sair de sua boca, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu corpo, em tuas mãos eu entrego a minha alma, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai, Pai. Ah, Senhor, não permita que o seu filho continue entregando a dor que ele sente para outras pessoas, mas que ele entregue para o Senhor, porque o Senhor é o único que tem o bálsamo de cura que pode vir sobre a vida dele. Quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito nas mãos do Senhor, não foi apenas uma maneira poética de dizer que estava morrendo. Ah, Pai, Ele estava afirmando o propósito da nossa salvação, Senhor. Ajuda-nos a entender esse propósito da salvação. Ajuda-nos a entender que hoje temos o direito à vida eterna e que o Senhor está cuidando de nós para que a gente realmente alcance esse objetivo. A humildade de Cristo em cumprir esse propósito, Pai. A sua união que Ele tinha com o Senhor, nós queremos ter. O seu amor para conosco, ao ponto de entregar a própria vida em nosso favor. Ah, Pai, qual que é a nossa resposta diante de tudo isso? Ajuda-nos a responder de acordo com o que é correto, de acordo com aquilo que nos fará bem, de acordo com aquilo que agrada o Teu coração. Senhor, que a nossa resposta seja como aquela que o apóstolo Paulo deu. Que nós somos crucificados com Cristo, Pai, e que não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. É Cristo que vive em nós. A vida que agora vivemos no corpo, essa vida, Pai, que está aqui, que nós enxergamos, nós vivemos porque nós temos fé no Filho do Senhor. Ele se amou, Ele nos amou e se entregou por nós. Só Cristo. Fala com Ele. Ora para Ele. Volta para Ele. Se você está afastada dos caminhos do Senhor, se você andou magoado, ferido, chateado com Deus porque Ele tirou algo de você ou porque Ele não fez o que você queria, volta para Ele. Ele é o único que sabe o que é melhor para você. Te apegue em Deus. Te apegue em Deus e seja grato a Jesus. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a sua vida. Em nome de Jesus, que tudo o que você viver seja no Espírito, que a sua carne seja totalmente entregue ao Senhor, para que Ele cuide da sua saúde, dos seus sentimentos, pensamentos, emoções,
Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus. Amém? Senhor, que o Senhor venha agora, abençoe e guarde cada um dos seus filhos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia de cada um. Que o Senhor levante o seu rosto e traga paz a cada um. Uma paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu espero que a semana que vem a gente já consiga voltar. Eu vou tomar remédio, prometo que eu vou tomar remédio direitinho essa semana para não ficar mais bêbada aqui gravando culto. Mas hoje, para completar, até a pressão subiu. Mas amém. Orem, eu vou pedir para que vocês orem pela nossa família. E eu atrasei um pouquinho o culto antes de começar, justamente porque nós recebemos a notícia da morte de alguém da família. E ora pela nossa família, pela família do pastor, porque uma pessoa muito querida faleceu da nossa família. E eu posso dizer para você que Deus é tão bom que eu não fiquei tensa, nervosa, preguei e com amor no coração. Como é bom saber que você está aí do teu lado, do outro lado, me ouvindo. Como é bom saber que eu não estou sozinha. Mesmo não tendo nada, eu estou olhando para uma filmadora e para uma TV que eu me vejo na TV. Mesmo assim, como é bom ter certeza de que você está aí. E assim deveria ser com Deus. Como é bom saber que Ele está nos olhando também, que Ele está vendo tudo que nós fazemos. Amém? Que vocês tenham todos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até a próxima.